começar a partir do momento que parei na outra sessão. O Damien tinha levado o Jacob e o Kate para a sala dele, a sala reservada. Ele fechou a porta com chave, coisa que é bastante raro de acontecer quando se trata de monges franciscanos. O Kate cingiu assim a sobrancelha no momento que ele fez isso. O Jacob, perdidaço com o que estava acontecendo, olhando ao redor dos aposentos. Praticamente só tinha um estante com livros e mais livros, um pirex com uma vela, metade de uma vela assim, as bordas cheias de vela derretida e endurecida, uma janela com grade que dava exatamente para a parte da frente do monastério. Eles se sentam de frente a uma mesa e o Damien senta do outro lado. Damien diz: "Bom, Kate, existe realmente um motivo muito forte para eu ter chamado vocês de tão distante. E apenas a você eu posso confiar essa tarefa, porque eu sei do seu potencial, eu sei do que você é capaz. Por conta disso, eu vou te revelar, mas se for possível, apenas se for possível, não revele essa informação para outros monges." O Kate olha com cara estranha e diz: "Isso realmente é necessário, Damien?" "Sim, você vai entender." Bom, acontece que eu não sei o que está acontecendo nesse monastério. A única informação que eu posso ter certeza é que monges estão sendo desaparecidos. Misteriosamente. Essa é uma das palavras-chave. Como é que eu vou descobrir outras palavras-chave referente a um evento que está acontecendo? Na realidade, isso é uma pergunta complexa. É algo desafiador. E existe uma tabela aqui, que é a tabela tabela de temas horror, que eu vou utilizar ela, e a tabela oráculos de ação horror. Existe também um oráculo de objetivos, mas eu acho que isso é mais quando é uma pessoa específica. No caso, é o lugar que está acontecendo alguma coisa. Então, vamos descobrir. E eu posso até colocar algum oráculo de itens também, mas vamos lá. Oráculo tema horror. O que é que vai sair? 11. 11 é horror. A próxima palavra: 79. Perplexo. Horror e perplexo. Vamos colocar itens também para saber o que é que sai, para ajudar mais ainda o nosso 45. Kit de primeiros socorros. Eu vou substituir por ataduras, que já que se trata da Idade Média, eu tenho que converter. Então eu tenho essas 4 palavras: desaparecidos, horror, perplexo, ataduras. O Damien diz: "Eu não sei bem o que está acontecendo, mas começa com uma visão que provavelmente deve ser algo
que é um horror puro, porque deixa as pessoas que veem essa entidade ou essa coisa perplexas, de forma a ficar catatônico e não fazer mais nada da sua testa e de alguns lugares do seu corpo começam a brotar sangue, mais sangue. O nosso médico aqui do monastério tem que colocar ataduras em volta desse sangue, porque sai pelos poros e encharca toda a cama, o chão, até que de repente, no dia seguinte ou 2 dias depois, quando vamos ver novamente essa pessoa que viu alguma coisa, viu alguma entidade, não sabemos ao certo, ela desaparece, deixando apenas as túnicas e essas ataduras encharcadas de sangue. O Kate coloca a mão assim no queixo e diz: "Isso é verdade mesmo? Vocês não estão em um delírio coletivo, alguma coisa do tipo?" Bem que eu queria que fosse, Kate, mas não. Isso é real. Muitos dos nossos membros estão terrivelmente assustados, mas a maioria deles veio de origem humilde, não tem para onde ir, então decidem ficar por aqui mesmo. Kate olha para Jacob. Jacob está extremamente assustado. Como está apenas em base de história, vou ver como é que está a situação de mais. Jacob é um rapaz novo. Eu vou fazer um teste de sanidade nele. Como é que funciona a sanidade? Sanidade, eu jogo a probabilidade diante de um contexto. Se ele conseguir passar, ele continua de boa, ele não perde. A sanidade dele inicial é 5. Todos os personagens, entre aspas, que eu estou controlando, começam com sanidade 5 e físico 5. Se perder todos esses valores, ele deixa de ser personagem jogável, ou então morre. Então vamos jogar Jacob. Acima de 40, já que ainda se trata de uma história, ele ainda está duvidando. Vamos jogar 40 para cima. Ele fica firme ainda, inabalável na sua fé. 97. Apesar da história ser bastante nebulosa e instigar os recantos mais escondidos do seu cérebro, ele permanece inabalável. Por um momento suas mãos ficaram trêmulas, mas ele coloca as mãos nos joelhos e ficam firmes. O Damian... Bom, é isso, senhores. O Kate chega, se levanta, olha-se pela janela. A janela é um pouco pequena. A janela está pelo menos a 1,80 m do chão, mas o Kate tem por volta dessa altura. Ele olha assim, vê as copas das árvores, vê alguns pássaros voando, sente um pouco do vento gélido do final do dia, e ele diz: "Damian, você quer que eu tente exorcizar esse monastério?" Damian: "Ou exorcizar esse monastério, Kate, ou descobrir realmente quem está fazendo isso." Kate se vira assim e diz: "Como assim?"
Bom, apesar de sermos homens de fé, sabemos que existem lobos em pele de cordeiro. Pode ser que não exista nada de sobrenatural, mas que exista apenas alguém fazendo mal dentro da nossa congregação, dentro do monastério. O Kate arregala um pouco os olhos. Você suspeita de alguém? Eu tenho alguns nomes na cabeça, mas eu prefiro que você avalie por si mesmo. Eu espero que você faça um bom trabalho e precisamos de provas. Não podemos simplesmente acusar alguém aqui, expulsá-lo e ser desse jeito, e ser taxativo desse jeito. Kate, não concordo. Bom, ele se levanta com um pouco de dificuldade pela idade. Faça alimentar um pouco e conheça também algumas pessoas que estão aqui no monastério. O Jacob levanta a mão assim, meio tímido. O Damian dá um sorriso simpático, gentil para ele. E Jacob diz: quantas pessoas desapareceram? E eu vou rolar agora um D6 mais um para saber quantas pessoas desapareceram até o momento. 6 pessoas. Ele diz: 6 pessoas. Jacob arregala os olhos. 6 pessoas. O chefe, por assim dizer, o prior, não sei o nome do cara que toma conta do monastério, Damian, ele diz: foi um intervalo de mais ou menos um mês. Até então suspeitávamos apenas que eles estavam doentes e por alguma razão saíram do monastério e fugiram. Mas acredito que não tenha sido isso. Eles não têm para onde ir, o inverno está chegando. Para onde iriam? Feridos e doentes. Kate diz: tá certo. Pode deixar que vamos fazer alguma coisa. E o Kate diz: continua, né? O Kate continua: bom, vamos tentar fazer o nosso melhor, Damian. Eu sei disso. Agora, cuidado. Como eu falei, existem algumas pessoas que não podemos confiar completamente. Só precisamos descobrir quem é e se realmente existe esse alguém aqui em nosso local. Está certo. Então, o Damian vai até a porta, abre a porta, se despede deles e o Damian diz que eles podem ir para o refeitório. O Jacob e os dois sentem agora aquela fome que aperta bastante, que eles passaram um bom tempo sem se alimentar. Então eles vão em direção ao refeitório. Alguns monges estão passando em direção também ao refeitório, todos eles de cabeça baixa, alguns até com capuz. Eles chegam no refeitório. E como é que tá o clima nesse refeitório? 50 para cima, todo mundo tá tenso. 50 para baixo, eles estão realmente apavorados. 50 para cima, tensos. Eles estão realmente tensos. Mas eles seguram, diferente de apavorado. Tá aquele clima tenso. Eles, quando Kate e Jacob entram no recinto, as pessoas mal levantam a cabeça. E existem pelo menos umas 4 mesas grandes, retangulares de madeira.
aqueles bancos largos comunitários. Eles vão até uma panelona grande de estanho que está pendurada sobre uma fogueira acesa, e eles pegam um pouco de uma papa meio viscosa, marrom, e eles sentam com um prato e uma colher de madeira. Eles começam a comer um de frente pro outro, um do lado do outro, na realidade. E quase ninguém olha em direção a eles. Bom, nós mudamos de cena e agora vamos rolar se vai acontecer alguma coisa ou não. 8. Uma criatura é revelada. Uma criatura é revelada. Vamos lá, uma criatura revelada. O que acontece? Quando eles estão se alimentando, um dos membros que estavam lá se alimentando também, próximo à mesa de Jacob e Kate, ele se assusta, ele joga o prato que ainda está com o rosto de comida para cima e começa a gritar, que fica apontando para o que seria um campo escuro, porque o sol já havia diminuído nesse momento, porque eu acredito que era fim de tarde. É um canto escuro que a fogueira do Sten não está alcançando. Fica só aqueles dedos de luz tentando alcançar aquele lugar. E ele não. E ele fica apontando. Ela está ali! Ela está ali! Os outros monges se assustam, se levantam, ficam olhando para aquele lugar. Mas eles veem alguma coisa? Até então a gente sabe que apenas um alvo é alcançado pela criatura. Por isso eu vou colocar 70% para cima, eles veem alguma coisa. 41. Ela está ali, ela está ali. O Jacob e o Kate olham para aquele local, ficam observando nas sombras e eles não veem nada. O Kate, como ele é mais corajoso, mais firme, ele toma a controle da situação, pega uma tora de madeira que está com fogo na fogueira e vai para o local, iluminando, e não há nada ali. O monge ele vai se afastando, está ali, está ali. Outras pessoas seguram ele, contendo a loucura dele, colocam ele no chão, mas ele fica se debatendo. Está ali, eu vou morrer. E fica gritando, dizendo que vai morrer, que não vai aguentar. E ele chega até a se machucar, batendo no chão, na parede, o cotovelo, e ele começa até um pouco a se cortar, fica com alguns machucados. O Kate se aproxima dele, coloca meio que a mão espalmada no peito dele assim, segurando firme, enquanto os outros monges ficam segurando, e diz: o que você viu? Bom, o que ele viu? Primeiro, ele vai ter condições de falar 50 pra cima sim. 91. Então ele vai ter condições de falar e ele vê. Eu vou jogar um Oráculo de Monstros. 9. Características bizarras. Eu vou jogar 4. Língua longa, é enorme e que não cabe dentro da boca. Então ele vai dizer: a criatura com a língua bem forcada, a criatura com a língua bem forcada, os olhos dela. Como assim a criatura?
com a língua bifurcada. Do que você está falando? Ela está ali. Ele continua apontando. E quando o pessoal olha, continua sem ver nada. O Jacob dessa vez ele toma a iniciativa e pega na cabeça dele, segura assim firme para que ele não fique balançando rigorosamente, dizendo que não. Ele diz: como assim? Responda com mais clareza. Ela estava agachada, os membros grandes e a língua era tão grande que não cabia na boca e encostava no chão. Ela me encarava com aqueles olhos de esmeralda. Ai meu Deus. Ele resiste ou ele desmaia? 40% pra cima ele desmaia. Ele não desmaia. E ele fica com aqueles delírios. Chega o médico do monastério e dá um medicamento. Abre a boca. O pessoal abre a boca colocando os dedos na bochecha. Outro coloca 2 dedos assim, tentando se afastar a boca com os dentes. E ele injeta, coloca esse líquido que estava no frasco dentro da boca do indivíduo. E ele vai amolecendo aos poucos, apesar da dificuldade. E ele acaba dormindo ali. E nesse mesmo instante, a testa desse monge começa a brotar sangue. Esse monge é uma pessoa um pouco magra, com cabelos lisos, penteados para trás, e tem o topo da cabeça raspado. Então, como ele está meio que deitado assim, o sangue vai se espalhando tanto em direção ao rosto como em direção aos cabelos, e os cabelos rapidamente ficam se empapando. As pessoas começam a se assustar. Dessa vez o Jacob vai jogar novamente a sanidade, dessa vez 50 para cima. Ele consegue sucesso. Ele não teve sucesso, então eu vou na ficha dele, ficha virtual, né? Porque só tem esses 2 itens. Então sanidade, ele já marca 1. E Jacob se assusta. Ele chega até a tocar um pouco sem querer no sangue, já que ele estava segurando a parte das orelhas dele assim, para a cabeça não ficar balançando de forma negativa. E ele tira a mão assim e fica encarando aquele sangue papando a sua mão. E ele olha para Kate com os olhos esbugalhados. Kate segura assim no punho dele. Calma, Jacob, calma. Calma, Jacob, calma. O Kate vai fazer um teste também de sanidade. 40 para cima, ele passa. 89. E o Kate fica firme, segurando o pulso do jovem. Calma, Jacob. E Jacob respira com dificuldade. Ele acaba levando o jovem para os aposentos que foram destinados a ele. Leva ele com amparo, segurando meio que na lateral dele, no ombro. E vamos lavar essas suas mãos. E enquanto o Jacob vai lavando as mãos numa bacia de água extremamente gelada, mas ela começa a ficar vermelha, fica um pouquinho até quente. Jacob por um momento vê algo refletido na água. Vamos colocar 50 para cima. 73. Jacob vê, tremulando na água onde deveria estar o seu rosto, uma cabeça oval, descarnada, como se tivesse sido arrancado a pele com as próprias unhas afiadas, e uma língua saindo dessa boca
bem oval também, pelo menos medido, essa boca tem pelo menos medindo 1,5 palmo. Uma língua grande que com certeza poderia até chegar ao chão, no lugar onde deveria estar a boca de Jacob, no lugar onde deveria estar o rosto de Jacob. Jacob se assusta mais uma vez e eu vou dizer que ele desmaia nesse momento. Não vou nem jogar outra sanidade que o coitado. Ele cai. E antes de cair, o Kate consegue segurar ele por baixo das axilas. O Kate, com bastante dificuldade, não tanta dificuldade, consegue levar o Jacob para o seu quarto, para o quarto deles. É uma cama em cada lado. Ele fecha a porta não tem chaves. Coloca Jacob em cima, bota um pano umedecido assim no rosto, na testa de Jacob, e Jacob começa a transpirar um pouco. Inclusive o Kate fica temeroso que essa transpiração passe a se tornar sangue, mas não, continua sendo suor. O Kate senta com dificuldade. Dessa vez a sua mão está trêmula. E eu vou jogar. Eles mudaram de cena. Eles estão no quarto agora. E diante de tanta tensão, acho que se pega um teste. Vamos ver o que acontece. Oráculo de cena 4. Algo é inserido ao local. Algo é inserido ao local. O que seria? Vamos jogar oráculo de itens. 7. Isqueiro fósforo. Eu vou dizer que isqueiro fósforo. Eu vou dizer que Jacob está começando a ficar febril. O corpo dele está ficando bastante quente. E o Kate começa a ficar assustado com essa situação. Toca assim com as costas da mão, dos dedos assim no pescoço dele. Ele diz: aguente firme, Jacob, eu vou chamar ajuda. E quando ele sai do quarto, vai chamar o médico. O Kate não fechou o quarto, não fechou a porta do quarto. Alguém aparece. Vamos jogar um oráculo. Alguém passando assim pelo corredor, vê a porta aberta. Vou dizer que é 50%. 20. Não. Ninguém passa. E enquanto Kate não volta, Jacob começa a tremer, meio que convulsionar. E sangue começa a brotar, a manchar o pano que estava em cima da sua testa. Esse pano era para diminuir a sua febre, mas acabou se empapando com seu próprio sangue. E chegamos ao fim do segundo capítulo dessa história, que eu ainda não dei o nome, porque como eu não sei ainda para onde nós vamos, então vamos seguindo. No final dou o nome para ela.